Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a correção dos exercícios da semana passada, esses exercícios lá da página 58, ok? Então, começando, o exercício número 74, trazia uma equação de segundo grau, já igualada a zero, e nós temos que fazer o que pede em cada um dos itens, beleza? Então, vamos lá. Na verdade, esses itens aqui, pessoal, eles estão assim, traçando o caminho para você resolver a equação, beleza? Então, olha só. Então, primeiro, no item A, é para determinar quem é o A, o B e o C. Vamos lembrar, quem é o A? Quem acompanha o x ao quadrado. Se não tem ninguém com o x ao quadrado, é porque é o 1, beleza? Então, aqui nesse caso, o A é 1. Depois, o B. O B é quem acompanha o x. Se também não tem ninguém, é porque é o 1. Mas atenção que aqui é negativo, portanto, menos 1 é o B. E quem é o C? O C é o número sozinho, que não está nem com o x ao quadrado, nem com o x. Nesse caso, é o menos 6. Muito bem, pessoal. Agora, letra B, pedia para calcular o delta, que é o primeiro passo para resolver aí a equação de segundo grau. Já deixei a fórmula aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos substituir o b por menos 1, o a por 1 e o c por menos 6, ok? Então, vamos lá, vai ficar assim, delta igual menos 1 no lugar do b, que está ao quadrado. Atenção, pessoal, quando é negativo aqui, tem que colocar entre parênteses. Menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6, beleza? Agora é só fazer conta. Então, delta igual menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, que dá 1 positivo, né? Porque menos com menos é mais. Aqui, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Como eu disse para vocês na aula, eu vou fazer primeiro a regra de sinais. Negativo com positivo dá negativo, negativo com negativo dá positivo. Então, tá aqui, positivo. Menos com mais deu menos, com menos, mais. Agora o número, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Agora é só fazer essa adição que resultou aqui, 1 mais 24, 25. Tá aí, o valor do delta é 25. Agora, nós vamos fazer a letra C e a D juntas, beleza, pessoal? Porque é calcular o x' e o x duas linhas, ou x1 e x2. Eu já vou calcular os dois de uma vez, beleza? Então, vamos lá. Já coloquei aqui a fórmula para o cálculo do valor do x, vamos substituir. Então, x igual menos da fórmula, não se esqueça desse menos da fórmula. Agora vem o b, quem é o b? Menos 1. Então, sim, vai ficar 2 menos. Um menos da fórmula, o outro menos do b, que é menos 1. Então, também tem um menos lá nele. Depois, mais ou menos, raiz quadrada. Dentro da raiz, o delta, acabamos de calcular, que é 25. E tudo isso dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? É 1. Agora, vamos começar a fazer contas. X igual. Menos com menos, posso fazer regra de sinal aqui, nesse menos com menos, que fica mais, beleza? Bom, eu não vou nem colocar o mais aqui, né? Porque não é necessário. Mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 25? É 5, né? 5 vezes 5, 25. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Muito bem, pessoal. Agora é a hora de separar no x1 e no x2. Ou x', x duas linhas. Que é o que vai diferenciar a letra C da letra D. Beleza? Bom, vamos lá então. Vou fazer primeiro aqui x' igual a 1 mais 5 dividido 2. Então, aqui onde é mais ou menos, eu vou separar. Eu vou fazer uma vez só o mais. E depois, no x, duas linhas, eu faço o menos. Então, ó, mais ou menos 5 eu separei. Mais 5, menos 5. Beleza, pessoal? Bom, agora, só resolver cada um desses separados. 1 mais 5 é 6, que tem que dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3, beleza?
E depois, 1 menos 5 é menos 4, né? Atenção ao sinal, não é 5 menos 1, é 1 menos 5. Então, menos 4, que tem que dividir por 2. Divisão, posso fazer regra de sinal. Negativo com positivo dá negativo, e 4 dividido por 2 é 2. Muito bem, então tá lá, x', x duas linhas. A questão é, pessoal, só está perguntando qual o resultado, mas é importante se atentar, porque muitas vezes aparece com a palavra raízes. Pergunta, quais são as raízes da equação? As raízes da equação são os valores do x, são os resultados da equação, beleza, pessoal? Pode aparecer o valor do x, ou pode aparecer as raízes da equação, ok? Quer dizer a mesma coisa. Então, as raízes são x' igual a 3 e x duas linhas igual a menos 2. Beleza, pessoal? Vamos dar sequência para o próximo exercício. Muito bem, pessoal. Agora exercício 75, dando sequência. Exercício bem parecido, só que com outra equação. Então, vamos lá. Já está igualada a zero a equação. Letra A pede determinar o A, o B e o C. Então, letra A, quem acompanha o x ao quadrado, que aqui é 9. Letra B, quem acompanha o x, também é 9. E letra C, quem está sozinho, que é 2, beleza? Aqui não tem nenhum negativo, não precisa ficar colocando mais. Só quando é negativo que tem que colocar o menos. Vamos aqui calcular o delta. Já está ali a fórmula e vamos calcular. Delta e vamos substituir. No lugar do B, coloco 9. Lembra que está ao quadrado. Menos 4 vezes. No lugar do A, é 9 também, vezes, no lugar do C, é 2. Muito bem. Agora vamos fazer conta. Delta igual 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. E aqui vou fazer negativo com positivo, dá negativo, com positivo, dá negativo. 4 vezes 9 é 36, 36 vezes 2 é 72. Muito bem, então, delta igual 81 menos 72, que é 9, beleza, pessoal? Bom, agora aqui vamos calcular o valor do x' e x duas linhas, novamente. Então, x igual, e vamos começar a substituir, menos da fórmula, e aí vem o b, 9. Veja, aqui não ficou 2 menos. Por quê? Porque o menos da fórmula está aqui, mas o b nesse caso não é negativo, então não tem o menos aqui do b, ok? Mais ou menos raiz quadrada do delta. Quem é o delta? 9, acabamos de calcular. Dividido por 2 vezes o a. Então, 2 vezes quem é o a? 9 também. Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer contas. X igual... menos 9 só copiei, mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. E embaixo, 2 vezes o 9, que é 18, beleza? Agora chegou a hora de separar x' e x duas linhas, porque eu tenho que fazer esse mais ou menos 3. Ou x1 e x2, tanto faz. Então, x', x duas linhas. Em um eu vou fazer menos 9 mais 3 dividido por 18, no outro eu vou fazer menos 9, menos 3, dividido por 18. Então, em um mais 3, no outro menos 3, ok? Vamos lá, agora fazer contas em cada um deles. Menos 9 mais 3 é menos 6, né? Então, eu estou devendo 9. Tenho 3, pago com o que eu tenho, mas ainda fico devendo 6. Dividido por 18. Agora, isso aqui, pessoal, 6 dividido por 18 não dá exato, inclusive dá uma dízima periódica. Se você colocou na forma de dízima, não tem problema. Aqui eu vou só simplificar a fração, ok? Então, negativo com positivo dá negativo. E aqui, como é que dá para simplificar essa fração? Dá para dividir por 6 em cima e embaixo. Se você dividiu por 2 e depois por 3, ou vice-versa, também chegou no mesmo resultado. Ok? Se não simplificou a fração, também não está de todo ruim. Mas vamos tentar lembrar aí, simplificar a fração quando é possível. Então, 6 dividido por 6 é 1. E embaixo, 18 dividido por 6 é 3. Então, está aí menos 1/3. Agora, vamos para o x duas linhas.
menos 9, menos 3. Estou devendo 9, estou devendo 3, então no total estou devendo 12, né? Menos 12. Embaixo o 18. De novo a divisão que não vai dar exata, eu vou deixar na forma de fração. Negativo com positivo dá negativo. E aqui dá para simplificar essa fração? Sim, novamente dá para simplificar por 6, né, pessoal? Então, dá para simplificar por 6 em cima e embaixo. 12 por 6 é 2 e 18 por 6 é 3. Então, tá lá, pessoal. Então, finalmente, pergunta lá no item seguinte, quem é o x' e quem é o x duas linhas. Então, x' é menos 1/3, x duas linhas é menos 2/3, ok, pessoal? Lembrando que não tem ordem quem é esse e quem é esse. Você fez ao contrário aqui, dá tudo na mesa, ok? Dando sequência aí para o próximo exercício. Dando sequência, pessoal, agora para o exercício 76, nós temos 4 equações que nós vamos resolver todas com o mesmo processo aqui, usando a fórmula de resolução, também conhecida como fórmula de Bhaskara, ok? Então, vamos lá. Todas já vão estar igualadas a zero, então nós já começamos pelo nosso segundo passo, que é determinar o A, o B e o C, beleza? Então, vamos lá. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? O A, quem acompanha o x ao quadrado, é o 3. O B, quem acompanha o x, é o menos 2. E o C, o número sozinho, é o menos 1. Então, tá aí, A, B, C. Agora, calculamos o delta. Então, delta igual, vamos colocar a fórmula. B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Essa é a fórmula. Agora, a gente substitui o B por menos 2, o A por 3 e o C por menos 1. Então, vai ficar assim, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é menos 1. Agora é só fazer a conta. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, dá mais 4, né? Porque menos com menos dá mais. Aqui, negativo com positivo dá negativo. Com negativo dá positivo. E o número? 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 1 ainda é 12. Então, delta igual 4 mais 12, 16. Beleza, pessoal? Aí nós vamos para o x. Vamos trocar aqui de caneta. X, a fórmula é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Coloquei a fórmula, agora vamos substituir. Primeiro tem o menos da fórmula, depois o b, que é menos 2, então aqui vai ficar 2 menos, o menos da fórmula, o menos do b, que é menos 2. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 16, acabamos de calcular, dividido por 2 vezes o a, que é 3. Substituir, agora vamos fazer as contas. X igual menos com menos, aqui nesses sinais juntos, eu posso fazer regra de sinais, e menos com menos fica mais, que eu não preciso nem colocar se eu não quiser. 2 mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, né, pessoal? 4 vezes 4 aqui dá 16, embaixo dividido por 2 vezes 3, que é 6. Nesse momento, vamos separar agora em x1 e x2. Então, vamos lá. Tenho x1, que vai ser o quê? 2 mais 4 dividido por 6. E eu tenho o x2, que vai ser 2 menos 4 dividido por 6. Aqui, em vez de x1 e x2, você também pode usar x' e x duas linhas. Muito bem, pessoal. 2 mais 4 é 6, dividido por 6 deu 1. E aqui, 2 menos 4 é menos 2, que eu tenho que dividir por 6. Vamos escrever isso? Menos 2, que vai dividir por 6. Esse daqui não dá exato, dá uma dízima. Mas você pode deixar na forma de fração. Se fez a divisão, também não está errado. Menos com mais dá menos. E aqui dá para dividir por quanto em cima e embaixo? Para simplificar. Por 2, né? Muito bem. Então, 2 dividido por 2 é 1. E 6 dividido por 2 é 3. Ok? Muito bem, gente. Agora,
vamos na sequência aí para a letra B. Sempre o mesmo processo. Então, começando lá com quem é o A, quem é o... Não deixei espaço aqui, né? Vai ficar meio apertado. Quem é o B e quem é o C. Beleza? Bom, vamos lá então. Quem é o A, pessoal? O A quem acompanha o x ao quadrado, mas aqui é y, gente, dá na mesma, né? Pode ser qualquer letra, é mais habitual usar x, mas pode ser x, y, z, a, b, c, a letra que você quiser, ok? Então aqui quem acompanha o y ao quadrado nesse caso, se não tem ninguém, é porque é 1, né? Então tá aqui, o A é 1. Quem é o B? Quem acompanha o y ou o x sem ser ao quadrado, que nesse caso é menos 7. E quem é o C, o número sozinho, que nesse caso é o 6. Agora nós vamos calcular o delta. Então, tá vendo sempre o mesmo processo? Agora coloca a fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta igual. Quem é o B que vai levar ao quadrado? É o menos 7. Então, menos 7 ao quadrado menos 4 vezes quem é o A? É 1 vezes quem é o C? É 6. Então, agora, substituir, eu vou fazer conta. Menos 7 ao quadrado, menos 7 vezes menos 7, que dá mais 49, né? Porque menos com menos dá mais, e 7 vezes 7, 49. Aqui, menos com mais dá menos, com mais continua sendo menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 6 é 24. Agora, fazendo essa subtração, 49 menos 24 é 25, beleza? E aí, vamos calcular o valor do x. Vou colocar a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a, ok? Muito bem, agora vamos substituir. X igual menos da fórmula, o b que é menos 7, então de novo ficou os dois menos, o menos da fórmula, o menos do b que é menos 7, mais ou menos, raiz quadrada, quem é o delta, acabamos de calcular, 25 dividido por 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes quem é o a é 1. Então, substituir, escrevi a fórmula, substituir, agora vamos fazer contas. Então, vamos lá, puxar um pouquinho aqui para o lado, ficou x igual, menos com menos, eu posso fazer regra de sinal quando tem dois sinais um do lado do outro, menos com menos dá mais. Então, ficou 7 positiva, que não precisa colocar o mais na frente. Mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5. E embaixo, 2 vezes 1 é 2. Chegou o momento de separar no x1 e x2, beleza? Bom, vamos lá então. x1 e x2. Muito bem, em 1 eu vou fazer 7 mais 5 dividido por 2, no outro eu vou fazer 7 menos 5 dividido por 2. Muito bem, então eu vou fazer 7 mais 5 dividido por 2, e aqui eu vou fazer 7 menos 5 dividido por 2. Muito bem, pessoal. E aí, 7 mais 5 é 12, dividido por 2 é 6, beleza? E aqui, 7 menos 5 é 2. Dividido por 2 é 1. Tranquilo, gente? Então, tá aí mais duas equações de segundo grau resolvidas. Ok, pessoal, vamos para a última parte da correção dos exercícios dessa semana, ok? Então, continuando lá o exercício anterior, exercício 76, agora na letra C, ok? Então, vamos lá? Então, sempre a mesma coisa, já estão igualados todos a zero, então já posso determinar o A, o B e o C. Então, o A, quem acompanha o x ao quadrado aqui é 16, o B, quem acompanha o x aqui é 8, e o C, o número que fica sozinho, que nesse caso é o 1, beleza? Muito bem. Agora, vamos calcular o delta. Delta, vou colocar a fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e vamos substituir.
substituir, agora vamos fazer as contas. Olha só, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Aqui, menos 4 vezes 16 vezes 1. Menos com mais dá menos, com mais continua sendo menos. 4 vezes 16 é 64. Vezes 1 continua sendo 64. Então, agora, delta igual 64 menos 64, que dá 0. Vamos calcular o x. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a, é a fórmula. Agora vamos substituir. Então vai ficar x igual menos b, menos da fórmula, e o b, que é 8. Então nesse caso não ficou os dois menos, porque tem o menos da fórmula, mas o b não é negativo, então não tem outro menos. Mais ou menos raiz quadrada de delta, acabamos de achar o delta é 0, dividido por 2 vezes o a, ok? Muito bem. Agora, pessoal, já substituímos, vamos fazer as contas. X igual menos 8, só estou copiando, mais ou menos. Raiz quadrada de 0 é 0, né, gente? Porque 0 vezes 0 dá 0. Então, tá lá. E embaixo, esqueci de substituir o a aqui, né, gente? Então, o a é 16, beleza? Então, 2 vezes 16, que é 32, ok? E aí, pessoal, é só separar no x1 e no x2, beleza? Eu vou ser um pouquinho econômico aqui no espaço para caber tudo nessa última folha, beleza? Então, aqui, ó, no x1 eu vou fazer menos 8 mais 0, que vai dar menos 8. E divide por 32, não é divisível, eu vou deixar na forma de fração, ok? Dá para simplificar, dá para dividir por 8 em cima e embaixo. Se você dividiu por 2 e por 2 de novo, também dá na mesma, ok? E aqui, então, ficou 8 por 8 é 1, 32 dividido por 8 é 4. Então, tá aí 1/4, só que é menos aqui, né, pessoal? Menos 8, menos 1/4. Então, ó, de novo, menos 8 mais 0 deu menos 8. Né? Porque se soma 0, continua a mesma coisa, né? Continua menos 8. E dividiu por 32, como não dava para dividir, só simplifiquei a fração. E o x2, pessoal? Menos 8 menos 0. Bom, também dá menos 8, né? E aí, divide por 32. Veja, aqui, o que vai acontecer, pessoal, que você está observando? Deu na mesma, né? Aí, as duas respostas, do x1 e do x2. Vou só simplificar aqui a fração para a gente ver melhor isso. Então, tá lá. Mesmo resultado no x1 e no x2. Por quê? Porque quando eu somo 0 ou subtraio 0, não faz diferença. De qualquer forma, não muda nada. Menos 8 mais 0 é menos 8. Menos 8 menos 0 ainda é menos 8. Ok? Então, nesse caso, ficou os dois valores iguais, certo? Vamos aí para a letra D, aí a última desse exercício. Então, primeiro, determinar o A, o B e o C. Então, o A, quem acompanha x ao quadrado é 5. O B, quem acompanha o x é menos 4. Cuidado para não esquecer do sinal. E o C é o número sozinho, então é o 2. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, calcular o delta. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Certo? É a fórmula. Agora, substituímos. B ao quadrado vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é 2. Beleza? Então, aqui, ó, delta igual menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 dá 16, positivo, né? E aí, menos com mais dá menos, com mais ainda dá menos, 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 2 é 40. Então, o meu delta aqui vai dar 16 menos 40. Cuidado, não é 40 menos 16, é 16 menos 40. Então, eu tenho 16, gasto 40, eu fiquei devendo. Quanto que eu fiquei devendo? 24.
né? A conta que eu vou fazer é 40 menos 16, mas tem que saber que isso dá negativo, porque era 16 menos 40, ok? Muito bem, pessoal. Aí vamos começar a calcular o valor do x. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2a. Certo? Substituindo. X igual menos da fórmula, o b que é menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de delta é menos 24, dividido por 2 vezes o a, que é 5. Agora, pessoal, nós temos um problema, que esse problema é essa raiz quadrada de um número negativo. Porque raiz quadrada de número negativo, como nós já vimos, não existe nos números reais. Que quer dizer isso? Não tem raiz quadrada de número negativo nos números que nós já conhecemos até esse momento no nono ano. Esse resultado está em um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos, que vocês só vão aprender mais para frente lá no ensino médio. Então, quando eu estou resolvendo a equação de segundo grau, se eu caio numa raiz quadrada negativa aqui, eu vou parar o meu exercício e vou escrever simplesmente que o x não é real, ok? Ou seja, ele não faz parte dos números reais, que são esses números todos que a gente conhece até o momento, ok? Muito bem, pessoal. Para finalizar aí o exercício 77, eu vou colocar apenas os resultados, ok, pessoal? Já fizemos vários aqui e o processo é sempre o mesmo. Então, nesse caso aí, o exercício 77, nós temos x' igual a 6 e x duas linhas igual a menos 3. Beleza? Pode ser x1, x2 também, isso tanto faz como a gente já falou. Certo, pessoal? Muito bem. Esses aí foram os exercícios da semana. Se ainda tem alguma dúvida, mande a pergunta, ok? Se você errou algum, tenta refazer para ver se você consegue agora fazer sozinho, certo? Aquele abraço e até a próxima!